Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Continuaremos aqui o nosso curso, né? Gramática aplicada ao texto aí. As provas trabalhando com as questões CESP, não é isso? Focado para o CESP. Estamos aqui no módulo básico, trabalhando, terminando já a morfologia. Vamos entrar logo em análise sintática, beleza? Vamos lá, galera. Recapitulando, são 3 áreas que nós estamos trabalhando: área dos nomes, área dos verbos e área dos conectivos. São elementos que estabelecem ligação. Isso aqui, gente, eu quero esclarecer, não falei nada ainda, porque nós vamos estudar em regência, preposição, conjunções, nós iremos estudar em período composto, beleza? Pode ficar tranquilo. Agora, eu quero falar um pouquinho do artigo. Às vezes, né, gente, parece muito fácil. Olha aqui pro gato. A gente fala de um A. O A é algo bem simples. Não é, não. Eu sempre digo para os meus alunos que um A, olha aqui, pode ser artigo. Um A pode ser preposição. Um A pode ser um pronome oblíquo átono. POA é pronome oblíquo átono. Um A pode ser um pronome demonstrativo. PD, pronome demonstrativo. O A pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso, né? Então, e parece brincadeira, isso aqui vai nos ajudar em crase, tá? Né? Ah, professor, o artigo. Vamos lá, o artigo. É a classe de palavra variável que se antepõe a substantivos. Ele pode determiná-lo ou indeterminá-lo. Artigos definidos: a, o, as, os. Indefinidos: um, uma, uns, umas, né? Então, beleza. Professor, e aí? Lembre-se disso. Se você pegar a área dos nomes aqui, a área dos nomes, olha para cá. Olha aqui para mim. O artigo deve acompanhar o substantivo expresso, né? Tem que se referir ao substantivo. Esse é o aspecto geral, o aspecto amplo. Em regra, o artigo acompanha um substantivo expresso. É isso. Então vamos lá. Olha lá. Vamos pegar aqui. TST. O cenário econômico otimista levou os brasileiros, tal. Colocou um trecho e falou assim, ó. No primeiro período do texto, a partícula A ocorre tanto como preposição quanto como artigo. A primeira ocorrência é uma preposição. Ele falou que a primeira é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou e a segunda ocorrência é um artigo. Vamos olhar? Né? A primeira ocorrência é essa aqui. A segunda ocorrência é esta aqui. Né? Gente, olha só. O uso de preposição é vinculado a uma matéria chamada de regência. Tanto, lógico, as preposições que nós chamamos gramaticais. Existem as preposições nocionais. Depois eu vou explicar isso. Então, a preposição gramatical, ela é vinculada à regência. A regência. Né? Então, ao verbo que pede, a preposição ao nome que pede. Aqui é um verbo que ele falou. Então, vamos ler lá. O cenário econômico otimista, na linha 1, levou. Quem leva, leva alguém. Levou os empresários. Leva alguém a alguma coisa. De fato, esse a é uma preposição. Aprenda uma coisa, meus queridos. A preposição é uma classe de palavras invariável. Isso aqui não pode ser artigo. Porque artigo deveria acompanhar um substantivo expresso. Então não é artigo. Pronome, o pronome oblíquo átono, ele substitui um substantivo. Isso aí não está substituindo. De fato, é uma preposição exigida pelo levou. A segunda é um artigo, porque acompanha aqui a palavra formalização, que é um substantivo. Acompanha um substantivo expresso. De fato, a segunda é um artigo, porque formalização está expresso, gente, está. Então, está acompanhando o substantivo expresso. Né? Então, nós temos aqui um artigo, a formalização.
Nós temos um artigo. Então, a primeira ocorrência é uma preposição exigida pelo emprego do verbo levou. A segunda ocorrência é um artigo que determina formalização. Eu digo a formalização. Né? Que determina formalização. Eu digo a formalização. Professor, muito fácil, muito tranquilo. Eu entendi plenamente. Então, o item está certinho, tá? Então lembre-se, artigo acompanha substantivo. Instituto Rio Branco, admissão à carreira de diplomata. Esse paradigma compreende certo número de ideais e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Ele diz o seguinte, o vocábulo dos e da, vamos marcar lá no texto? Beleza? Quando eu tenho dos, galera, tenho de mais os. Quando eu tenho da, tenho de mais a. Né? De aqui é preposição. Aqui também. Aí ele fala assim, os vocábulos dos e da provêm ambos da contração da preposição de com outro vocábulo. Em dos, ele falou que é com um pronome demonstrativo em dos. E em da é com um artigo definido. O que vocês acham disso? Pense aí, por favor. O que vocês acham disso? Hein? Galera, preste atenção. Olha para mim aqui. Quando eu pego aqui, esse paradigma compreende certo número de ideais e valores que diferem nitidamente dos valores da Idade Média. Está elíptica aqui a palavra valores. Existe a omissão aqui do vocábulo valores. Eu posso subentender aqui valores. Então olhe para a tela. Aqui eu posso subentender. Desculpa. Valores. Então, ó, nitidamente, dos valores. Então, esse dos é o de mais o artigo os da palavra valores. Para o CESP, não. Não foi artigo. CESP não considerou artigo. Professor, mas por que o CESP não considerou artigo? Olha para o gato. Aspecto geral. Lá em crase, nós poderíamos... Lá em crase, quando a gente for estudar crase, a gente vai relativizar isso um pouco. Mas aspecto geral, o artigo acompanha o substantivo. Por que eu falo aspecto geral? Em regra, o substantivo expresso, o substantivo escrito, o substantivo explícito, escrito. Escrito. Então, olhe para cá. A palavra valores está expressa aqui? Não. Não está escrita aí. Não está expressa a palavra valores aí. Então, eu não vou entender esse os como artigo. Esse os tem valor de aqueles, demonstrativo. Somando, o de mais aquele vai ficar daqueles, ó. Esse paradigma compreende certo número de ideais e valores que diferem nitidamente daqueles da Idade Média. Daqueles, demonstrativo. Mas, professor lindo, olha para mim. Eu queria entender por que isso não é artigo. Lembre-se, aspecto geral. Artigo tem de se referir a termo expresso. A palavra valores, olha aqui pro gato. Está expressa aqui? Não. Então ele não admitiu o artigo. Então ele falou que é um pronome demonstrativo. Já na segunda é um artigo. Porque quando eu tenho da, eu tenho de mais a. O de é uma preposição. Idade média, eu tenho aqui idade, substantivo. Está expresso ou não está? Idade média está expresso. Se estiver expresso, vamos lá. Essa segunda é um artigo. A segunda, sim, é um artigo. Então, vamos lá. Os vocábulos dos e da provêm ambos da contração da preposição de contra o vocábulo. Em dos, com um pronome demonstrativo, verdade. E em da, com um artigo definido. A Idade Média. O item está certo. Diplomata. Todos entenderam? Olha para mim. Se cair numa questão de interpretação de texto, falar que está elíptica a palavra valores aqui, é verdadeiro. Mas gramaticalmente, vocês estudaram comigo que o artigo é sempre adjunta de nominal, junto do nome. Então, se a palavra não está expressa aqui, eu não posso dizer artigo. Não posso afirmar que é artigo. Mas mais lá na frente a gente vai polemizar algumas questões.
Você tem que olhar se fica coerente também, porque quando eu falo assim, ó, esse paradigma compreende certo número de ideais e valores que diferem daqueles da Idade Média. Aquele eu uso para algo que ficou distante. Eu estou falando em relação à Idade Média. Fica totalmente coerente o aquele aqui. Né? Fica totalmente coerente. Então esse item está o que, galera? Certo. Certo, certo, certo. Vamos lá. Agora, vamos fazer um exercício, mais um exercício de fixação. O que eu quero que vocês façam nesse texto? Nós já fizemos um, vamos fazer outro. Eu quero que você classifique morfologicamente as palavras em destaque. Tá bom? Morfologicamente. Vamos juntinho? Folha de São Paulo, 5 de maio de 2018. Ainda que sujeita a diversas especificações, a decisão do STF, de restringir o foro privilegiado de deputados e senadores, mantém a pressão. Eu sei que pressão é um substantivo. O artigo me sinaliza isso. A pressão, está até concordando, é um substantivo. Lembre-se, palavra que se refere a substantivo, nós já vimos, concorda com o substantivo. Então eu sei, porque isso aqui é um artigo. Agora eu te pergunto, o que esse A é aqui, meu amor? Que eu não pedi, mas o que esse A é? Que a gente acabou de falar disso. O que esse A é? O que você acha? Aí dentro do seu coração. O que esse A é? Ainda que sujeita a diversas especificações. Se é sujeita a. Tem preposição. Diversas. Para ter artigo tem de ter S. Para ter artigo tem de ter S. Eu deveria colocar as diversas especificações. Existe S aí? Não. Não tem S aí. Então aqui não há artigo aqui. Porque para ter artigo ele tem de concordar com o substantivo. Então esse A aqui só é uma preposição. Professor, e se tivesse o S? Aí você vai estudar comigo depois. Eu colocaria até sinal indicativo de crase. Porque teria o S mais a preposição, sinal indicativo de crase. Mas aí você vai estudar depois. Espere um pouco. Mas eu só quero que você entenda que esse A não tem como ser artigo. Porque para ser artigo, ele deveria concordar, fale para mim, com o substantivo. Você lembra que a preposição é invariável? Preposição não tem plural. Mas o artigo deve concordar com o substantivo. Igual aqui, a pressão. Aqui, ó. Então esse A só é preposição exigida por sujeitas. Né? Isso não tem como. Vamos continuar? Vamos lá. Mantém a pressão contra os políticos em vigor nos últimos anos. Agora, se um parlamentar atropelar um transeunte, ele será julgado, talvez. Será julgado, talvez. Julgado, talvez. Esse será julgado é uma locução verbal. O talvez está se referindo a esse verbo. Então ele é um advérbio de dúvida. É um advérbio, tá? Porque se refere ao verbo, da ideia de dúvida. Talvez rapidamente. Por um juiz de primeira instância. Gente, primeira se refere a quem? A instância. Todo mundo sabe que primeira é um numeral. Gente, olha pro gato aqui. O numeral é como o pronome. Textualmente existem dois tipos de numeral. Eu já falei com vocês. O numeral adjetivo é aquele que acompanha um substantivo expresso. E o numeral substantivo é aquele que substitui o substantivo. Se eu digo assim, a Maria e a Laura, minhas filhas, a Maria e a Laura saíram. Eu não quero falar Maria e Laura, eu falo as duas saíram. Né? É um numeral substantivo. Agora, se eu falo duas alunas, duas se refere a alunas, já é um numeral adjetivo que acompanha o substantivo expresso. Então, esse primeira está acompanhando quem? Olha aí pro texto. Instância. Instância é um substantivo. Então, isso é um numeral adjetivo. Se tiver essas dúvidas, gente, é só, sei lá, na área dos nomes. Na área dos nomes, que você vê aqui, ó. Pronome adjetivo, numeral adjetivo que acompanha o substantivo expresso. Nós já estudamos isso, tá? Só para revisar, para você falar assim, ah, não entendi, entendeu? Na prática, o direito de não ser julgado por autoridades locais,
Locais está caracterizando quem? Autoridades. Autoridades é um substantivo? Então, locais é um adjetivo, porque está caracterizando. Está caracterizando o substantivo nesse caso. Professor, mas local é um substantivo. Mas aqui no texto está caracterizando o substantivo. Né? Locais está caracterizando a autoridade. Autoridades locais. Né? Então, tem essa função adjetiva. Então, gente, para se envolver com morfologia, olha para mim. Você tem que ter uma visão textual. Não dá para a gente ficar com aquelas visõezinhas fracas. Né? Não dá. É uma função adjetiva? É uma função adjetiva, apesar de ser um substantivo. Instituto que visa garantir a independência do legislador. Funcionava para fugir ao império da lei. Império de quem? Da lei. O império legal. Esse da lei caracteriza império. Está preposicionado. É mais de uma palavra? É. Tá com preposição? Tá. O nome disso, meus amores, eu já trabalhei com vocês também, nós só estamos revisando. É uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva. É isso, meus amores. Eu quero ver você arrebentando. Arrebentando. Abarrotados. Beleza? Está preposicionado, locução adjetiva. 6. De tal ângulo, a medida avança. Tal. O problema é saber que sistema substituirá aquele que vem, o sistema que vem. Esse aquele não está acompanhando o substantivo expresso. Ele está substituindo a palavra sistema. Porque a palavra sistema não está expressa aqui. Eu posso até subentender, beleza, mas não está expressa. Então, nós vamos chamar textualmente de pronome substantivo. Ah, professor, para mim, o aquele é um pronome demonstrativo. Meus amores, ele não deixa de ser pronome demonstrativo. O aquele não deixa de ser pronome, substantivo. Tá? Ele é demonstrativo? É, mas textualmente está substituindo o sistema. Beleza? Então é um pronome substantivo. Notícias que chegaram dos estados. Ah, está preposicionado, é locução adjetiva. Desse caso, não. Porque a relação aqui é com o verbo. Né? Então você tem que olhar, tem que tomar cuidado. A relação aqui é com o verbo. A relação desse aqui da lei está preposicionada também, mas é com o substantivo império. Império é substantivo. A área dos nomes. Esse aqui está se referindo a verbo, a área dos verbos. Nós vamos chamar isso de locução adverbial. E dá ideia de lugar. Locução adverbial. Dão conta de que as alianças em montagem elegerão em outubro o mesmo tipo de personagem. Elegerão quando? Em outubro. Elegerão quando? Em outubro. Elegerão em outubro. A relação é com o verbo. E dá ideia de lugar. Só que aqui, lugar, dá ideia de tempo. É uma locução adverbial. Vocês estão lembrados disso aqui? Eu estou voltando toda hora, sendo chato, porque nós vamos entrar em análise sintática, você tem que entender isso. Uma palavra que se refere a verbo, e dá ideia de circunstância. Você lembra que eu falei de circunstância? Tempo, lugar, modo, intensidade. É advérbio. Mais de uma palavra, locução adverbial. Ali dá ideia de tempo, outro lugar. Elegerão quando? Em outubro. Por outro lado, o espaço perdido pelos profissionais da representação foi ocupado por processos perigosos. Perigosos qualifica quem? Processos. É um adjetivo. Processos perigosos.
é um adjetivo. Né? É um adjetivo. Meus amores, por favor, eu tenho aqui um adjetivo que caracteriza processos perigosos, né? Porque, ó, aqui é um substantivo, então é um adjetivo. Fomentando puro arbítrio. Por que eu sei que puro aqui é um substantivo? Porque tem tem um adjetivo, bem básico. Você tem artigo, o artigo só acompanha substantivo. Arbítrio está caracterizando puro? Sim. É o puro? Não, eu estou classificando errado. Maconha. Não é o arbítrio que qualifica o puro, é o contrário. Eu falo, ó, o arbítrio e o puro arbítrio, né? Quem é o substantivo aqui? Mude isso aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que não vai precisar retificar o vídeo. Aqui é um artigo, porque às vezes a gente dá umas vaciladas aqui. E aqui é um adjetivo. Eu quero te pedir cuidado aqui pelo seguinte, porque eu por falta de atenção, ia classificando errado aqui. Nós temos um hábito de, quando a gente observa um artigo, já afirmar que a palavra é um substantivo. Isso é perigoso. Você olha o aqui, ó, já fala, puro já é um substantivo. Cuidado. Por quê? Eu tenho aqui no caso, ó, o arbítrio, puro arbítrio. O artigo pode estar mais distante? Pode, porque eu tenho dois regidos, né? O puro que qualifica o arbítrio. Então, o puro é adjetivo. Deixa eu te dar até um exemplo básico. Quer ver? Eu falo assim para vocês. Aqui dá esse espaço. Eu falo assim, ó. As minhas duas lindas filhas chegaram para ficar comigo no final de semana. Alguma coisa assim. Ó. Você observa um artigo aqui. Quer dizer que minhas é um substantivo? Não. Ó, eu tenho as filhas, minhas filhas, duas filhas, lindas filhas. Tá todo mundo em torno do substantivo filhas. Só que o artigo ficou mais distante, porque eu tenho vários regidos. Então aqui, eu tenho um artigo. Aqui, eu tenho um pronome, adjetivo. Aqui, eu tenho um numeral, adjetivo. E aqui, eu tenho um adjetivo. Né? Então, eu não quero que você olhe assim, igual a essa questão aqui, que eu mesmo cometi esse erro, esse equívoco aqui por falta de atenção, de você olhar aqui, então quer dizer que puro é um substantivo, porque é artigo. Não, você tem que olhar o contexto. Eu falo o arbítrio, puro arbítrio. O puro que está qualificando o arbítrio. Beleza, galera? Então, tome cuidado, por favor. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Beleza, galera? Então, eu quero você com atenção nisso aí. Com muita atenção. Então, aplique ao texto, aplique a realidade do texto. Porque senão você se perde aí, né? Você se perde. Então, eu peço aqui, ó, vamos lá. Revisando. Área dos nomes, né? Gente, palavra que se refere ao substantivo. Vamos olha para mim aqui. Só para a gente revisar, fazer uma revisãozinha nesse final. Que se refere ao substantivo. Vai flexionar? Vai. Já falei dessa concordância. Mas o advérbio é uma classe de palavra o quê? Invariável. Existem quantas possibilidades de ter advérbio? 3. O advérbio pode se referir ao verbo, pode se referir a um adjetivo ou outro advérbio. Teve um aluno aqui do Gran Curso Online mesmo, cara, arrebenta. Ele me mandou uma dúvida muito bacana. Ele falou assim, professor, o Evanildo Bechara dá um exemplo de um advérbio. Olha a dúvida do cara. Cara bom. Dá exemplo de um advérbio se referindo a um substantivo. E o senhor falou, olha o cara me botando na parede, que pode se referir ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Aí eu me lembrei do exemplo do Bechara. Na hora que ele colocou, eu respondi no fórum de dúvidas. Olha só. Quando eu falo assim, esse exemplo aqui é do Bechara. Ó. Gonçalves
Dias é verdadeiramente poeta. Meus amores, aí ele falou assim, gente, vamos trabalhar com a minha aula aplicada ao texto. Vamos esquecer o Bechara por um momento. Que o colega falou. Quem é poeta? Quem é poeta? Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é substantivo. Então, poeta é funciona como adjetivo. Eu sei que fora do texto, no eixo vertical paradigmático, poeta é substantivo. Mas quando eu digo Cleiton é poeta, poeta caracteriza o Cleiton. Quando eu digo Gonçalves Dias é verdadeiro poeta, poeta caracteriza Gonçalves Dias. Então esse verdadeiramente está se referindo a quem? Esse palhaço aqui? Ao adjetivo. Palavra que se refere a adjetivo é advérbio. Advérbio. Então não furou nossa tabela, não. Essa visão de Evanildo Bechara não furou a nossa tabela. Pelo amor de Deus, não furou. Por quê? Poeta textualmente tem função adjetivo. Olha para mim. Poeta aqui está caracterizando um substantivo. Professor, mas por que Bechara? Ele diz que está se referindo a um substantivo, porque ele está falando no nível vertical. É lógico que se tirar do texto, poeta é um substantivo. Mas se a gente aplicar o texto, não há divergência com o que eu estou falando. Você não pode esquecer, a gramática normativa, ela trabalha ali com exemplos, muitas vezes, sem vida, sem aplicação textual. Aqui o professor que está falando com você aí, está aplicando ao texto. A diferença é essa, então não há nenhuma divergência. Se eu falar assim, poeta é um substantivo fora do texto, é isso que Bechara está falando. Mas textualmente, está caracterizando Gonçalves Dias? Está. Então, atente-se, porque eu vou precisar disso para trabalhar verbo de ligação. Eu acho muito engraçado ter aluno que fala assim, eu já falei isso para você em outra aula. Existem alunos que falam assim, poeta para mim não tem esse negócio de adjetivo não, para mim é predicativo do sujeito. Vocês aprenderão, se é um predicativo do sujeito, daqui mais uma aula só. Você tem que identificar a função de adjetivo. Porque todo predicativo do sujeito, vocês vão aprender comigo, sai da função de adjetivo. Então vocês compreenderão isso. Falta só mais uma aula para eu acabar a morfologia, aí a próxima de análise sintática você vai falar assim, puxa, cara, eu não acredito, eu estou aprendendo isso. Você vai aprender, você vai arrebentar. Eu tenho certeza. Beleza, galera? Próxima aula, só resolução de questões de classe de palavras. Beleza? Só resolução. Deus abençoe e até a próxima aula.